Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que a maior parte dos investidores encontram, que é o lado emocional. Além disso, eu vou compartilhar com vocês também como que os investidores de sucesso, os milionários, têm uma abordagem diferente em relação a isso. Eu sou André Barbosa, tenho mais de 20 anos de convívio com esses investidores e eu estou aqui para basicamente compartilhar com vocês o que foram esses aprendizados e como que isso aí pode te ajudar a investir melhor. Então dá o seu like, se inscreve no canal, que agora nós vamos entrar no lado psicológico dos investimentos. Quais que são as vantagens que ninguém te conta que os grandes milionários têm, que agora vão estar ao teu acesso. Então, a gente vai falar basicamente de 5 pontos aqui. O primeiro deles é a resiliência, por que essas pessoas lidam melhor quando as situações ficam adversas, vão contra o que eles esperavam. O segundo ponto, a gente vai falar de saber muito bem as razões pela qual você está fazendo um investimento. O terceiro é você ter paciência nos seus investimentos. O quarto é você não misturar as suas operações de curto prazo com o seu portfólio, com a sua carteira de longo prazo. E o quinto, a gente traz uma visão, uma abordagem onde você consolida a sua carteira como um todo. Além disso, eu vou te dar uma dica de ouro que você vai estar vendo ela aqui nos próximos minutos, tá? Então, o primeiro ponto é a resiliência. Então, imagina, quando as coisas dão errado, por que você reage provavelmente de uma maneira diferente do que um grande milionário? Tem 3 razões principais aqui. A primeira é que eles têm sempre uma reserva de emergência muito bem constituída. Então, quando as coisas vão errado, eles não se preocupam com uma necessidade que pode acontecer a qualquer momento, um problema que pode aparecer, porque a reserva de emergência é mais do que suficiente para tomar conta disso. O segundo é que eles têm um perfil de risco muito claro, muito bem definido. Eles sabem exatamente que tipo de risco podem correr e raramente atravessam essas fronteiras. A terceira coisa é que eles já investem há muito tempo. Então eles já estão acostumados com essa situação. Isso aí, quando a gente comparar com um investidor médio, provavelmente é uma pessoa que não tem tanta confiança, não sabe medir tanto se a reserva de emergência está adequada. Essa pessoa também, muitas vezes, não está acostumado com o seu novo perfil de investimento. Tem muita gente que era conservadora até pouco tempo atrás, mas pela queda dos juros hoje está se forçando a ter uma visão mais moderada ou quem sabe mais agressiva, mas é tudo novidade. E aí o terceiro ponto é isso também, é pouco tempo desse novo perfil. Então, o que acaba acontecendo de diferente é que essas pessoas que já investem há mais tempo, têm mais dinheiro, estão mais acostumadas, acabam tendo um sangue frio muito maior do que quem está começando. Tudo é novidade para quem está começando. Então, você ter esse entendimento, buscar ter essa resiliência, vai te ajudar a ter uma performance muito melhor no longo prazo. O segundo ponto que a gente tem é você saber por que você está fazendo cada um dos seus investimentos. Então isso aí começa, por exemplo, por você acompanhar o que é um analista que você conhece, uma pessoa que você tem confiança em relação ao que são aquelas opiniões, aquelas sugestões de investimento, mas passa também por você fazer o seu dever de casa. Então, se você colocar no Google, por exemplo, o nome da empresa seguido pelas letras R e I, que querem dizer relações com investidores, isso aí te leva à seção onde a empresa se relaciona com seus investidores. Então ali você vai ter a apresentação de resultados, você vai ter todos os comunicados para o mercado. Sempre saudável você ler isso e ter um bom entendimento sobre o porquê que você está investindo numa empresa. Então eu vou dar um exemplo. Eu investi lá em março de 2016 numa empresa que chama Rumo Logística. O símbolo dela, o código de mercado é RAIL3, RAIL 3. E eu investi dela mais ou menos, se não me engano, ali pelo dia 10 de março, alguma coisa assim de 2016, vai ter um gráfico aqui para vocês que vai ajudar a ver. E eu investi nela por algumas razões. Primeiro porque eu achava que a taxa de juros no Brasil ia cair muito, então eu busquei uma empresa que ela tivesse uma grande dívida, ou seja, estivesse alavancada, mas ao mesmo tempo tivesse um controlador muito sólido. Então era uma dívida grande, ela se beneficiaria da queda dos juros, mas se desse errado tem um controlador que vai garantir a sobrevivência da empresa. E também porque ela está no lado de logística, principalmente ferroviária, que é um setor que eu gosto muito e eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso aí. Por que é importante saber o porquê? Porque logo depois que eu investi nessa empresa, num período de mais ou menos de um mês, a empresa caiu perto de 30%. Então imagina 30% em um mês. É difícil você segurar uma posição dessa, é difícil você pensar
que você já perdeu tanto dinheiro no curtíssimo prazo? Na realidade, você não perdeu porque você não realizou essa venda ainda. Mas o ponto foi o seguinte: eu revisitei as minhas razões pelo ter feito o investimento. Todas elas continuavam valendo. E eu fiz uma decisão por continuar investindo. Aí a gente tem um outro gráfico aqui que vai mostrar para vocês que essa empresa veio desses 3,80, ela chegou a bater 20 e tantos reais, hoje ela negocia na faixa dos 19 reais mais ou menos. E isso aí mostra o seguinte, que foi um investimento que se multiplicou por 5 vezes, só que se eu tivesse saído dela lá atrás, naquele primeiro mês, olha o quanto de dinheiro eu tinha perdido. Então, isso são as duas maneiras de pensar. O investidor de varejo, muitas vezes, ele toma esse susto dos 30%, acaba vendendo sua posição. O investidor de sucesso que confia na sua análise, confia nas razões pela qual investiu, essa pessoa sim vai conseguir chegar a um ganho tão grande quanto esse que eu estou falando em rumo aqui. O terceiro ponto é o jogo da paciência, né? Então, de novo, se você começa a olhar para essa situação, eu estou investindo numa empresa, gosto dos fundamentos, mas foi contra, um negócio ali em um mês está dando errado, 2 meses. Não é esse o jogo. Lembra que a gente falava de investir para... num outro vídeo que eu fiz, que são as 5 características de sucesso dos investidores. Então vale a pena vocês verem aí no canal também. Eu falava o seguinte, que você tem que investir pensando não só em dias, semanas ou meses, mas principalmente pensando nos próximos anos. Então esse jogo de paciência está disposto a aguentar essa volatilidade, saber que o papel vai subir, vai cair, uma ação que ela sobe, ela nunca sobe em linha reta, ela sempre vai ter oscilações. Então essa paciência de conviver com essas oscilações, isso aí é um jogo que os investidores de sucesso já se acostumaram com isso, eles sabem que os grandes resultados não acontecem da noite para o dia. O quarto ponto que a gente tem vem de não misturar as operações de curto prazo com a visão de longo prazo. E aí eu vou dar um outro exemplo prático aqui, que é o chamado swing trade, desculpa. O que é o swing trade? É você fazer uma operação de relativo curto prazo, por alguns dias ou até por algumas semanas. Vou comprar a ação de uma empresa que eu acho que ela vai ter um bom retorno no curto prazo. Perfeito. Se isso aí acontece, você vende, ganhou dinheiro, não tem problema. Se isso vai contra você, um erro que você não pode cometer de jeito nenhum é olhar e falar assim, não ganhei dinheiro. Agora então, eu vou segurar esse papel, essa ação, porque vai dar mais tempo, ela vai acabar subindo. Ou seja, você atravessou uma fronteira que você não pode, que é curto prazo e longo prazo. Sua posição de longo prazo, você entra quando tem uma convicção grande que a empresa se valoriza no longo prazo. Sua posição de curto prazo tem um viés mais oportunístico. Você atravessar isso é extremamente perigoso. E aí tem aqui a dica de ouro que eu falei que ia trazer para vocês, que é a diferença entre o preço médio e o preço médio. Então o que é o preço médio? O preço médio vem de você estar fazendo aportes recorrentes, você está investindo numa empresa ao longo do tempo, e aí você vai fazendo ao longo de vários meses, várias compras, num papel que você acredita, numa ação que você acredita, e aí você vai ter esse preço que vai te dar a média do que você comprou. A brincadeira do preço médio é o seguinte, muitas vezes você comprou o papel, ele foi contra o que você esperava, mudou a situação, você já não acredita mais nos fundamentos, só que como ele caiu, você acaba comprando mais. E aí ele cai de novo e você compra mais de novo. E esse aí já não é mais um preço médio, é um preço médio, porque você está tomando uma decisão pelas razões erradas. Ou seja, você está comprando uma ação só porque ela caiu e não porque você acredita nos fundamentos. Aí a gente entra no quinto ponto, que é a visão consolidada. Muitas vezes as pessoas têm dinheiro em mais de uma instituição financeira, estão investindo aqui, estão investindo ali, acham assim, aqui vai muito bem, lá vai muito mal. Está errado, não interessa qual que está indo bem, como que está indo, o que importa é o seu consolidado. Os grandes investidores, eles não olham cada instituição, cada carteira isoladamente. Eles consolidam isso tudo para você ter uma visão como é que o seu portfólio como um todo está indo. Não adianta você ter uma carteira de um lado que ela está virando para a direita e de outro lado está virando para a esquerda e no final das contas as duas se anulam. Elas têm que se complementar, elas não podem se anular. Então essa visão consolidada é extremamente importante para isso. Então, se você quiser construir uma carteira de sucesso, se você quer aqui estar acompanhando toda essa experiência que eu trago ao longo de todos esses anos em relação a como investir melhor,
é só se acompanhar os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal. E eu vou pedir um favor para vocês também. Nos comentários, coloquem qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou interagir com vocês, eu vou ajudar a tirar dúvidas. Qualquer ponto que vocês acham que vale a pena expandir, talvez tenha um vídeo específico sobre algum desses pontos, ou alguma dúvida que vocês têm em relação a investimentos, que vocês gostariam que a gente abordasse aí como pauta nos próximos vídeos. Então, foi bom conversar com vocês, agradeço e até o próximo vídeo.